Galera, mais um Grace Talks começando. Estamos felizes de estar aqui para falar da graça de Deus, o amor de Deus e como isso gera transformação na nossa vida. Antes de você continuar esse vídeo, dá um pause, pega seu cafezinho, vai lá, prepara tudo para você ter um momento agradável. E nós queremos pedir, prega com a gente, fala do amor de Deus com a gente. Como? Dá um like, compartilha, porque aí o YouTube vai entender que aquilo que a gente está falando é importante, tem valor e vai entregar o vídeo para mais pessoas. Não é isso, Lucas? E ativa as notificações para você também ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo, porque o tanto de vídeo que a gente já gravou em 3 dias, pode acompanhar que vai sair muita coisa. Vamos pro vídeo. Beleza, então vamos lá. Gabriel abriu uma caixinha de perguntas que agora a gente vai responder. Tem algumas mais simples e outras mais complexas. A gente vai tentar responder tudo assim no mesmo tempo, para também não ficar muito longo. Eu já vou começar com uma que pode gerar discórdia no pessoal. Tem como perder a salvação? Começamos quente, hein? Vamos lá. Primeiro, a nossa percepção da vontade de Deus, do amor de Deus, ela vai numa crescente. A gente vai de revelação em revelação. Durante boa parte da minha vida, eu vivi achando que tinha como eu perder, mesmo sendo cristão. Então, o que eu ficava pensando? Foi me dada a salvação, mas se eu não cuidar, ela vai embora. E eu perderia como? Pecando. Então, a forma de eu perder minha salvação seria pecado. E eu não digo nem, tipo assim, a vida no pecado. Seria tipo, sei lá, eu pequei, tropecei, mano. E Jesus voltou, pau, já era. Tinha isso, né? Assim, eu pequei, mas eu vou me arrepender o mais rápido possível, porque senão, se Jesus voltar no estalar de dedos agora... Mas aí a gente tem que lembrar, só pra gente entender o tamanho da salvação, a gente tem que lembrar o que é pecado. Porque existe o pecado ali que tá fácil de ver, mas existe o pecado de quando você não faz o bem podendo, você erra. Então imagina, quantas vezes a gente errou na nossa vida? Tem o pecado consciente, o pecado inconsciente, o pecado oculto. É isso aí. Então eu lembro de uma conferência que eu fui nos Estados Unidos e o pastor dizia que tinha um cristão morrendo e ele estava desesperado. Porque ele gritava, eu não posso morrer, chama o pastor. E o médico, quando o pastor chegou, falou, cara, você precisa ensinar os seus fiéis a morrer. Eles morrem cheios de medo. E o cara tava dizendo, irmão, vê se tem algum pecado que eu não confessei, porque ele tinha medo. E aí, nessa conferência, estava sendo falado sobre a graça de Deus. E qual é a ideia? Que a gente nunca vai conseguir entender o tamanho do nosso pecado e todos eles. A gente pode lembrar dos principais, a gente deve se arrepender, confessar, amém. Mas, cara, o amor de Deus ele é muito superior a isso. Quando a gente se entrega a Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E esse andar, né, em purificação, esse andar em descobrindo o amor de Deus, ele vai nos levando a viver uma nova natureza. Então, é possível perder a salvação? Bom, a gente, para entender se é possível, não tem que pensar como que a gente ganhou a salvação. Como foi que a gente ganhou? Por fé. Por fé. Se você crê com todo o seu coração, você é salvo. A gente tem exemplos de pessoas que creram durante a vida inteira, como os discípulos, né, a maioria deles. E como o ladrão lá de Jesus na cruz, que creu e Jesus falou, 45 do segundo. Hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Aí muita gente diz, se é assim eu vou esperar até os 45 do segundo. É porque a pessoa não entendeu a preciosidade do que é viver o evangelho. O evangelho, a vida com Deus não começa quando você morre, começa quando você aceita Jesus. Vida eterna é conhecer a Cristo. É o que a Bíblia diz. Então hoje, se você conhece a Cristo, você começou a viver a eternidade. Mas a maioria do cristão vive mal, vive pesado, vive sobrecarregado. Então a morte é uma fuga de uma realidade ruim para você chegar no paraíso. Cara, isso não é o evangelho. O evangelho é a melhor qualidade de vida agora, Zoe. Vida em abundância. Então vamos lá. Eu recebi a salvação como um presente, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo falou isso, mas é um dom de Deus. Bom, se eu recebi não por obras, eu não acredito que você perca por obras. Tá, perfeito. Porque você recebeu por você ter uma nova natureza. A nova natureza dada por Deus, que o Espírito Santo veio habitar. Essa nova criação, 2 Coríntios 5 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É essa nova criação que vai para a glória, que vai para o céu. Essa nova criação é um estado que você tem. Assim como ninguém antes de Jesus pôde alcançar, não é por obras que nós vamos perder. Não é pelo bom procedimento que você ganha, não é pelo mau procedimento que você perde. Então, é um selo de Deus na sua vida que vem por fé. Então, a única maneira que você pode perder a salvação é decaindo da fé. É você não crendo mais em Jesus. Porque a única coisa que te levou a ser salvo foi a fé nele. Então, no meio do caminho vão ter correções de comportamento, de atitude, de fala. Ok, essas correções são necessárias para uma nova vida. Mas você não perde a salvação. Porque senão você vai viver, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Uma hora você é salvo, 5 minutos depois você pode não ser salvo e... Como que alguém Como você vive assim? Como você vive assim? Sério.
Pensa, na antiga aliança, o cordeiro era o sinal de um perdão. Sim. O cordeiro era morto, se o cordeiro fosse aceito pelo sacerdote, ele falava tetelestai, está consumado 1 ano de perdão. Uhum. Cara, o nosso cordeiro foi imolado. E um cordeiro perfeito. Como que a galera da antiga aliança podia ter mais paz do que a gente tem hoje? Meu Deus, meu Deus. Outra coisa importante, né, da gente falar, é que quando a gente fala de pecado, a Bíblia tem duas classificações para o pecado. Um seria o pecado atitude, né? Então, por exemplo, imoralidade, aqui, ó, eu caí em fornicação, falei palavrão. Isso é um pecado que é uma atitude, uma ação. E tem o outro tipo de pecado que é a natureza pecaminosa do homem que está longe de Deus. E a gente vê que a fé, ela é a solução, ela é a cura para a nossa natureza pecaminosa. É isso aí. E que o desaguar disso, né, o fruto disso é que a nossa atitude pecaminosa também vai embora. Isso é o chamado santificação. Mas a justificação vem pela fé em Jesus. Então, ó, Romanos 5:1 diz: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Então você não tem paz com Deus? Aleluia, paz com Deus. Você tem paz com Só Deus? uma coisa, mano, se você não tá vivendo em paz, você tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O fruto do evangelho é paz com Deus. Mano, se você vive uma guerra constante... Tem alguma coisa do evangelho tá faltando. Tá faltando. Então, assim, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. E a fé nos disponibiliza essa paz. A paz que é em relação a Deus. E muitas vezes nós vamos ter paz de consciência, paz de espírito, quando nós corrigimos as nossas atitudes. Claro. Sim, o processo de santificação ele é preciosíssimo. Mas a paz Paulo com escreve Deus... para a igreja de Corinto assim: aos santos chamados para santificação. Olha aí. Mano, duas coisas. Aos santos, você já é. Santo já é uma realidade. Já é uma realidade, nova natureza. Chamados para santificação. É o processo. É o processo. Então... pode-se perder a salvação? Olha, você pode perder o fruto da salvação. Uma vida santa, uma vida plena e tudo mais. Mas assim, a salvação... Se você está em Cristo, cara, você, pensa assim, Cristo é o passaporte. Cristo é o caminho, a verdade. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você está salvo. Você está salvo. Bom demais. Glória a Deus. Próxima pergunta. Vamos ver. Ó, essa aqui eu gostei. Meu marido não vai à igreja. Devo largá-lo pelo jugo desigual? Quer que eu comece ou você começa? Eu só tenho um versículo que já responde tudo. Então vamos lá. O modelo de casamento é apresentado entre Jesus e a igreja. Um amor incondicional e uma igreja que passa a ser amada, respeitada, valorizada, que passa a amar o seu marido, enfim, esse é o modelo. Se a mulher já se converteu no sentido de aceitou Jesus, já está sendo transformada e o seu marido ainda não, a mudança dessa esposa pode gerar nele salvação, pode gerar nele transformação. Totalmente. Então, o que a Bíblia nos fala é: muda você, transforma você, sabe, vive você o evangelho. E esse evangelho é tão poderoso que com o tempo seu marido vai ser transformado também. Então você não deve abandonar por jugo desigual. Você quer ler o versículo que você falou que ia ler? Sim. Por exemplo, é o que está escrito em 1 Coríntios 7, que o Gabriel acabou de falar. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, e ainda continua: de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém. Então, se eu pudesse trazer uma consideração, seria o seguinte: a gente tem que ser sábio no contexto do jugo desigual quando a gente está vivendo o processo de escolha. É isso que eu ia falar. Se você é solteiro e você tá indo atrás do amor da sua vida, e você tá indo atrás da sua parceira, do seu parceiro, existe um crivo para você. Existe um parâmetro para você. Esse parâmetro é a vida de Cristo. Então, claro. Você vai escolher e pela essa pessoa... deve ser a principal característica, cara, porque vai ajudar muito a sua vida. Quando dois querem algo ir para o mesmo lugar, é muito mais fácil. Então, você ter duas pessoas que estão comprometidas a conhecer mais de Deus, a serem transformadas, o perdão é mais fácil, a comunicação é mais fácil. Quando você tá ali no namoro e você pensa de um jeito e você vai casar com uma pessoa que você sabe que pensa de outro... Tá se metendo numa enrascada. Exatamente, você tá se colocando numa situação de dificuldade. Para finalizar essa pergunta, minha mãe tinha um ditado que é muito legal aí pra galera. Quando você tá namorando ou vai namorar, abre bem os olhos. Olha tudo. Olha como trata a mãe, como se veste, o cheiro. Olha tudo. Os hábitos, olha temperamento. tudo. Olho bem aberto. Depois que você casou, meu filho, olho bem fechado. Porque é isso, a galera quer fechar os olhos namorando, se ilude com mas tudo. ele me tratou mal, me xingou, não tem me problema, isso, ele bate vai na mudar, mãe, não tem ele problema. vai mudar. Agora, quando casou, porque aí você... É o contrário, né? Deveria ser o contrário. Então, tá casado, luta pelo seu casamento, que o padrão de Cristo seja visto na sua vida a fim de gerar transformação. É isso. Próxima perguntinha.
Explica um pouco sobre a importância do batismo. Hoje eu tive um testemunho muito legal, porque eu falei um tempo atrás que a gente que cuida de vidas e que está nesse processo já de pastorear, de liderar há alguns anos, a gente encontra todo tipo de pessoa. A gente encontra a pessoa que realmente encontrou Jesus e quer mudar, a gente encontra a pessoa que não encontrou Jesus, mas simpatizou. Achou legal. Achou legal, achei legal isso, né? E quando a pessoa se batiza, muitas estão lutando contra algo. E a gente queria que de fato ela se batizasse e pudesse sair da água totalmente diferente, né? Tipo assim, sei lá, eu tô lutando contra um vício. Cara, quando eu for batizado e sair, eu não vou ter mais Que desejo. a água tivesse ali um contexto... Eu lembro até de um senhor que foi batizado, ele já tava na velhice, assim, ele veio ser batizado. E aí, quando ele foi ser batizado, ele falou assim, me segura lá embaixo 3 minutos. ia morrer o senhor, literalmente. Mas ele não falou brincando, ele falou sério. Ele Ele queria falou mesmo. assim, me segura lá embaixo, eu sei tudo que eu fiz na vida. Tá. Tipo assim, ele já viveu muita coisa. Sim, claro. E ele falou, eu sei que eu preciso. Ele falou assim, de coração, eu quero mudar. Eu falei, não é o tempo que você vai ficar lá embaixo. Mas é assim, é esse ato. Então o que é o batismo? É uma velha criatura sendo sepultada, uma velha vida acabando e uma nova vida nascendo. E eu lembro que quando ele saiu das águas, o sorrisão dele, tinha muito Deus no sorriso dele. Então o que a gente está dizendo? Cara, eu morri para uma velha vida, eu nasci para uma nova vida. Isso de fato acontece espiritualmente. Sim. Então a gente tem que parar de olhar com os olhos naturais e a gente começar a olhar com os olhos espirituais. E espiritualmente, uma nova natureza foi dada, uma nova criatura nasce, é o selo, é um símbolo. Cara, uma nova história está começando. No nosso comportamento, isso vai sendo mudado de glória em glória. Então, o que é o batismo? É esse início, cara. É essa confissão pública de que você crê em Jesus. É uma confissão pública de que você é insuficiente e você precisa mudança. E por isso você necessita de um Salvador. É você dizendo, eu me rendo a esse Salvador e a vida que Ele tem pra mim. Perfeito, perfeito. Importante a gente saber, e principalmente a galera que às vezes não tem tanto entendimento, que espiritualmente essa realidade ela é imediata, né? Você confessa Jesus, você é uma criatura pronta da parte de Deus, assim, totalmente aperfeiçoada pela fé. Agora, no contexto, né, das nossas práticas, no contexto dos nossos pensamentos, Paulo vai falar da renovação pela transformação da nossa mente, porque se a gente descer ali na água do batismo, desse um reset na nossa cabeça, é o que o Senhor falou, olha, eu vivi muita coisa, eu passei por muita coisa, eu lembro de muita coisa. Então é importante a gente saber que quando você for batizado, você não vai esquecer de quem você foi, mas você pode, entendendo a sua realidade espiritual, optar dia após dia para dar ouvidos e dar voz ao seu eu espiritual que nasceu ressuscitado com Cristo. Amém. Que é uma vida totalmente santificada, purificada, aperfeiçoada e pronta. E às vezes a gente quer colocar, né, em símbolos, como é o símbolo do batismo, das águas, a nossa esperança. Mas a nossa esperança está em Cristo. Amém. Então, vamos trazer para a nossa mente, para o nosso procedimento, a realidade espiritual que já está disponível para nós em Cristo Jesus. Boa. É isso. Eu vou ler e você vai responder essa aqui, pode ser? Bora. Existia graça no Antigo Testamento? Existia. E quando a gente para ver, na verdade, todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra. O próprio Paulo falou assim, aquilo que nós tínhamos como sombra foi revelado em Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento inteiro, e digo inteiro mesmo, ele é uma sombra do que viria a ser em Cristo. Inclusive no sentido da graça. Por exemplo, pode pegar do início, vamos pegar do Gênesis. A graça é Isaac não ser sacrificado. A graça quando Adão pecou e Deus, ao invés de deixá-lo correr atrás dele. Adão, onde você tá? Adão, olha só, primeiro indício do próprio sacrifício de Cristo e da graça. Quando Adão ele cose para si uma roupa de folhas de figueira, a Bíblia vai falar do primeiro sacrifício feito na história da humanidade, foi um cordeiro para que se fosse feito uma roupa de peles. Ou seja, então, por exemplo, olha só uma parada interessante que eu tava pensando. Adão, tentando cobrir sua nudez com folhas de figueira, além disso ser assim, você imagina essa cena, é uma cena ridícula, né? Assim, é uma cena, mostra a impotência da capacidade do homem se cobrir. Mas eu tava pensando, se Deus deixasse Adão cozer folhas de figueira e usar aquela roupa, a folha nunca ia esquentar Adão. Ele ia passar a vida inteira com frio, não tão coberto. Então Deus vai e sacrifica um animal, faz uma roupa de couro, e a gente usa couro até hoje para quê? Para se esquentar. Então não só Deus cobriu a nudez de Adão, como deu para ele a provisão que ele precisava naquele momento. Quando você pega Abraão e Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac, tem um cordeiro
Isso tudo, gente, apontava para Cristo. Isso, quando você pega Esaú e Jacó, que aquele que merecia a primogenitura, ele perde a primogenitura e ele dá a bênção para o seu irmão mais novo, aquele que veio depois dele. A gente está falando tudo isso de graça, a gente está falando do menor sendo beneficiado pelo maior. Toda a história da Antiga Aliança vai apontar para Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E a gente sabe que a graça veio pelo que Jesus fez. Então, na Antiga Aliança, nós vamos ter sinais, símbolos de graça. O Vale de Ossos Secos voltando a viver. Nós vamos ter José abençoando todo o Egito. Isso é graça. Deus sempre se manifesta com graça. É claro que naquela época era como se a gente tivesse ainda lampejos, por conta que o pecado não havia sido perdoado por Cristo Jesus. Então, era uma atmosfera diferente. Poucas pessoas recebiam, mas já existia ali um sinal do que viria. E em Cristo Jesus agora é para toda criatura, é para todo aquele que crê. Então, a Antiga Aliança, do início ao fim, ela é permeada de graça. Ela é uma grande profecia, né? Assim, ela é um grande apontador. Isso. Já que tem graça na Antiga Aliança, eu vou criar uma outra agora aqui que vai ajudar. Manda. Por que ela não serve mais? A Antiga Aliança? Ah, não, essa aqui você quer fazer um vídeo só pra ela, né? Então foi mal. A gente corta. Então, não, é porque senão, tem graça na Antiga Aliança, então pra que veio a nova? Mas enfim, vamos... Não, sim, mas então a Antiga Aliança, ela era um profeta, né? Ela apontava para o que viria a ser em Cristo. Então em Cristo agora a gente tem o quadro inteiro, a gente tem o quadro completo, a gente tem uma nova aliança e a gente tem uma realidade estabelecida. Então você vê que na Antiga Aliança... E os momentos que a gente identifica graça, né? Que a gente, por exemplo, cara, Ruth e Boaz, o grande provedor. Quando você começa a ver quase tudo de bom que a gente tem na Antiga Aliança, era um lampejo da nova. Então, quando você via favor, quando você via Deus intervindo por Israel, quando você via Deus ganhando as batalhas, cara, tudo isso era uma realidade que Israel estava experimentando por um curto período de tempo, para que depois todos os filhos de Deus pudessem viver o tempo todo. Então, assim, existe graça na Antiga Aliança e ela é manifesta e concretizada em Deus Cristo. É Deus gracioso, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. O que mudou é só a aliança e como ele se relacionava com a gente. E outra, quem escolheu se relacionar com Deus de uma Foi plataforma fora, não vou dizer fora, né? Mas de uma plataforma inferior à nova, foi o homem, não foi Deus. Deus ele sempre se manifestou abundante, gracioso, amoroso, e a partir do momento em que nós nos relacionamos com ele de outra maneira, abre espaço para o povo viver tudo que viveu. É isso. Bom demais. Essa aqui vai para os filhos e para os pais, hein? Posso ter amigos não convertidos? E os meus filhos? Posso deixá-los irem a lugares com amigos não convertidos? Beleza, vamos lá. É muito importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque o evangelho não é um código de regras que a gente segue friamente. Então seria bom se tivesse assim... Não vou dizer que seria bom porque nos mataria como... Sim, mas assim, se tivesse um manual... não tenha televisão, não tenha amigos, tenha amigos. Por exemplo, faça isso, não faça Jesus teve amigos que não eram ainda cristãos, até porque ele não tinha morrido na cruz e que não era, vamos colocar assim, na época dele... Não estavam dentro do molde. Não estavam dentro do molde. Tanto é que ele foi julgado por isso. Mas espera aí tem gente que fala assim, então eu também vou ter. Jesus era Jesus. O que acontece então com a gente? Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está fazendo em nós, qual é o momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Deus fez o ser humano de forma que ele é altamente influenciável. Dinâmico. Cara, a gente vê alguém usando um negócio que a gente achou bonito, a gente quer comprar também. Você vê uma celebridade, colocou uma parada, provavelmente você vai se sentir atraído por isso. Se alguém postar um restaurante que achou legal, você quer ir também. Quer. Porque nós temos isso, nós somos influenciáveis, a gente vai crescendo, a gente vai se moldando. E não existe nada que molde mais ou que tenha mais poder sobre um ser humano do que amigo. Cara, porque o amigo vai te fazer rir, o amigo vai te fazer às vezes... Ele vai te trazer uma novidade, ele vai te trazer um novo padrão. Com quem você quer viajar? Com seus amigos. Com quem você quer fazer um esporte? Cara, com seus amigos. Sempre que você tem um tempo livre, você quer ligar para seus amigos. Então, o mais importante que você precisa ter é quais são os muros e qual é a proteção que o seu coração tem. Para onde você quer apontar a sua vida. Porque para onde a sua vida está apontando, você vai ter que ter um novo grupo de amigos. Não é que você vai ficar sem amigos, você vai ter um novo grupo de amigos. Por quê? Porque as suas amizades revelam suas preferências. Então, se você ainda tem preferências que não são, sei lá, que não apontam talvez para o lugar que você queira chegar,
Então você vai ter essa dificuldade. Então é o seguinte, cara, pra onde eu tô indo? Eu tô indo pra lá, eu vou precisar me cercar de pessoas que queiram ir pra lá também, eu vou me ajudar. Mas eu não posso ter amigos que pensam diferente que eu, não, cara. Você pode ter amigos, desde que o que você pensa esteja muito bem selado. Por quê? Porque más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, o salmista falou assim, não se assente à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque com o tempo você vai passar a fazer coisas semelhantes àqueles que você se assenta. Então quando você pensa assim, cara, é errado ou não é errado? Não é errado. Mas cuida bem de pra onde seu coração tá apontando, porque é pra lá que suas amizades devem te direcionar. Então eu já conheci muita gente que chega na igreja e fala assim, caraca, eu abri mão dos meus amigos. Não é que você abriu mão, é que momentaneamente você não tá apto ainda pra sustentar algumas coisas que você sempre fez. Então imagina, você tinha um hábito, sei lá, de brigar jogando bola. Vou botar algo bem bobo assim, mas que você vai entender a essência. E você sempre brigou jogando bola com aqueles amigos. Você não vai parar de brigar porque você... Aí tu encontrou Jesus, aí tu, velho, sei lá, encontrou Jesus, batizou. Glória aí a os Deus. caras, irmão, vamos jogar bola? Provavelmente você vai brigar. Aí tu, velho, eu não vou brigar. Quando, meu irmão, começar o primeiro apito, que o hábito tá formado lá dentro, aí tu... Aí você vai ficar chateado, cara, eu não podia ter feito isso, como é que eu fiz isso? Por quê? Porque é tudo muito recente, você ainda não amadureceu. Aí vamos botar que um tempo você fala, ó, eu sei que aquele lugar ali me faz muito mal, que eu não tenho limite. Beleza, você abriu mão daquilo. E aí você tem novos amigos, você tem uma nova vida, Deus mudou seu coração. Talvez daqui a um tempo você possa ir lá não pra brigar, mas pra mostrar pra eles, galera, um outro caminho, velho. E o fruto da sua transformação. É isso, olha o que aconteceu comigo. Então assim, o evangelho não é uma casa fechada que a gente tem medo do que tá lá fora. Nem um cercadinho contra o mundo. Entendeu? Também. Tipo assim, fica aqui dentro porque tudo é muito perigoso. Irmão, perigoso é a gente. Mas existe um fica aqui dentro, no sentido, fica na presença até que seu coração esteja formado, forjado, até que você encontre nisso sua paz verdadeira, sua alegria verdadeira. Pra quê? Pra que quando você vai sair, cara, você saia com uma mensagem, cara, sabe? Isso. Você tá seguro, sabe? Aí você olha, meu, não quero aquilo. Por quê? Porque eu experimentei algo melhor. É isso. Então, você deve ter amigos, cara, tendo visto o vídeo, você já sabe a resposta. Tem se a gente parar pra pensar, tem uma frase extremamente clichê, que é extremamente verdadeira, que é aquela: você é o resultado da média dos 5 amigos, das 5 pessoas que você convive. Então, assim, potencialmente, a galera que mais permeia a sua realidade é o que dita quais são as influências que você vai receber, quais são as coisas que você vai gostar, quais são as coisas que você não vai gostar. Então é importante, assim, que se você passou por um processo de novo nascimento e você tá aprendendo a viver, a nascer de novo, né? Poxa, porque quem nasce bebê. Não é porque você, por exemplo, eu aceitei Jesus que agora você é um rabino. Entendeu? Porque se fosse, facilitou o processo. Mas não, você nasce bebê. Aí é que você vai dar os seus primeiros passos na Bíblia, os primeiros passos nos grupos, nos hábitos. Então, no momento que você é um bebê, você precisa de quê? De instrução. E a partir da instrução das pessoas que estão ao seu redor é que vai guiar como vai ser esse teu novo nascimento. Você nascendo de novo, convivendo com as mesmas pessoas de antes, você vai ser um bebê vivendo igual aquela velha criatura. Mas, ao mesmo tempo, igual você falou, o ser humano ele é altamente influenciável. Cara, a gente é altamente influenciável o tempo todo. Então, da mesma maneira que você foi usado para ser influenciado e se tornar a média de quem você convive, passa um tempo, você se torna o influenciador dos lugares que você frequenta. E o mais importante para ajudar, né? A gente falou assim, os pais, meu filho pode ou não pode? Cara, a verdadeira lição que um pai dá é vida. Entendeu? É o exemplo do evangelho, do cristianismo. Não adianta a gente nunca ser um exemplo e depois querer trancar a porta e deixar... Dizer que a pessoa nunca deu um bom testemunho, nunca tratou com amor, com carinho, e dizer que, vamos supor que os amigos são o problema? Calma aí. Calma aí, então, existe assim, um lugar. Pais, sejam exemplos pro filho, cara, exemplo de fé, exemplo de pureza, de simplicidade, de trato. E aí seu filho vai olhar pra você e quando ele vê alguma coisa errada lá fora, ele vai dizer assim, cara, eu não quero aquilo lá, eu tenho um exemplo bom. Então, assim... E para finalizar essa pergunta, orem. Meu irmão, entrou na igreja agora, Espírito Santo, me ajuda. Me mostra novas pessoas que vão me ajudar nessa caminhada. Por quê? Porque quando você chega em um lugar novo, você não conhece muita gente ainda. E aí você ora, pai, sei lá, e todo mundo gosta de um tipo de pessoa. Sim. Sei lá, tem um que gosta de bola, tem um que gosta de esporte, tem outro que gosta, cara, de tecnologia. Dentro desse novo reino que você vive, tem gente de todo jeito.
Então, Deus, onde estão essas pessoas? E o próprio Espírito Santo vai te colocar amigos novos, talvez que vão te levar a viver coisas novas. Então, não deixe, sabe? O Espírito Santo, ele é quem guia essa nova criação. Ora, Pai, me dá amigos novos, talvez você se sinta um pouco só e você tenha visto tantas coisas boas com amizades, né, que duraram anos, décadas, mas Deus está fazendo algo novo, vir novos amigos, novos ambientes, novas pessoas, novas possibilidades, novo futuro, nova construção. É isso. É isso. É isso. Beleza, galera. Então respondemos aqui, né, algumas perguntinhas. Se tiveram mais perguntas que chegaram pra gente, fala aí nos comentários o que você achou da nossa interação, das nossas respostas. E manda aí também, se você teve alguma dúvida. Se você ainda tem alguma pergunta, manda aqui, porque a gente vai estar constantemente respondendo as perguntas de vocês. E é isso aí, ter dúvida, gente, é bom. E outra coisa, discordar é bom. Não tem crescimento se todo mundo pensa igual. Então, ó, nós temos uma visão hoje, né? Nós estamos indo numa direção. Às vezes, as perguntas e dúvidas é o que vai afinar, refinar ainda mais esse caminho. Então, puxa, se você pensa diferente, pode colocar aí. Lembrando que no Evangelho, a gente discorda em amor, a gente trata todo mundo bem, porque é isso que Jesus nos ensinou. Vamos junto crescendo e vivendo o reino de Deus aqui.